É possível manipular polinômios de uma maneira bem simples no Sage. Tome como exemplo esses dois polinômios a e b. As operações básicas de soma e subtração são dadas pelos símbolos de mais e de menos. No caso da multiplicação, se usa o símbolo do asterisco. Porém, o Sage retorna uma resposta inacabada, sem ter feito a distribuição dos termos dessa multiplicação polinomial. Para contornar isso, primeiro se define um polinômio resultante da multiplicação e se aplica o comando expand, onde vai ser retornada a função expandida da multiplicação. Por outro lado, para obter a forma fatorada do polinômio expandido, se usa o comando factor para obter ele escrito em função de seus monômios. É possível ainda obter as raízes desse polinômio com o comando solve. No argumento dele, é necessário primeiro definir a função na qual se quer encontrar as raízes e após isso definir a variável que a função depende. Utilizando como exemplo a função g de x anterior, nós temos o seguinte resultado. As raízes de uma função também podem ser encontradas individualmente através do comando findRoot. Observe primeiro esse seguinte gráfico, que possui uma raiz entre -1 e 1. Para encontrar a raiz do polinômio naquele intervalo, primeiro se escreve o polinômio dentro do argumento do comando e depois se especifica o intervalo em que se encontra a solução. No Sage, quando se quer encontrar a solução de funções de mais de uma variável, é necessário primeiro declarar essas através do comando var. No caso da função quadrática, por exemplo, define primeiro os coeficientes a, b e c e depois basta aplicar o comando solve. Perceba que as soluções obtidas são dadas em função das variáveis definidas no começo. Ainda com o comando var, é possível resolver sistemas lineares da seguinte maneira. Considere esse sistema, por exemplo. Primeiro é definidas as variáveis no comando var, e em seguida se utiliza o comando solve, escrevendo dentro do argumento do comando o sistema entre colchetes e suas linhas separadas por vírgulas, destacando no final as variáveis a, b e c. Após isso será retornada a resposta no terminal. Para o cálculo de limites no Sage, se usa o comando limit. Aqui, no argumento do comando, primeiro é expressa a função e depois o ponto em que se quer calcular o limite. Ainda, para o cálculo de limites laterais, basta somente adicionar esse parâmetro dentro do comando limit para limites laterais à direita e esse outro parâmetro para limites laterais à esquerda. No caso de derivadas, o comando a ser usado é o comando diff. Se escreve primeiro a função na qual se quer derivar e depois se especifica em qual variável a função ela vai ser derivada. Para obter as derivadas de maior ordem, basta adicionar o grau da derivada após a definição da variável, dentro do argumento. No caso do cálculo de integrais, existem aqui três possibilidades. A primeira é o caso em que você quer calcular a integral indefinida ou antiderivada de uma função, e para isso se usa o comando integral, especificando a função e a variável na qual vai ser integrada. A segunda possibilidade é o caso em que se quer calcular a integral definida de uma função. Basta adicionar o intervalo a ser integrado após a especificação da variável de integração. E a terceira possibilidade é quando se quer calcular uma integral numérica de uma função em que sua integral indefinida ela não pode ser escrita em termos de funções elementares, como no caso da integral dessa função. Para contornar isso, se usa esse outro comando, onde vai ser retornada essa resposta com o primeiro valor sendo o valor da integral e o segundo valor como sendo a margem de erro da resposta.